Mas eu quero relacionar a Fórmula 1 com a NFL, na minha primeira pergunta, que eu acho que tem uma beleza, né? A vida, destinos, caminhos e tal. Você citou que foi para a Globo em 2020 e eu imagino que quando você sai da ESPN e vai para a Globo, você narrava várias coisas na ESPN, mas tinha essa associação com a NFL. Então eu acho que todo mundo falava assim, pô, você não sente falta e vai. Mas você ganha um portfólio ali de eventos muito grandes, um deles Fórmula 1. Começa a narrar, molha o bico e tava com cara de que se continuasse lá só ia aumentar essa carga. Talvez. É porque tinha aquela história também do Luiz Roberto, o Galvão saindo, o Luiz Roberto fazendo mais futebol. E aí sai a Fórmula 1. Então assim... Bom, o problema era eu, então. Né? E, repito, evento não falta. O que mais tem na Globo, graças a Deus, são bons eventos para lá. Mas eu sei que você gosta muito dos dois. E aí, no intervalo, o quê? De 3 meses, 6 meses... Sim, Everaldo, toca o alerta. O alerta no aplicativo. Bolinha na tela. Foram 4 semanas. 5 semanas. Porque assim, se eu não me engano, a Globo anunciou a volta da Fórmula 1 em julho. 11 de julho, 12 de julho, por ali. E aí, 30 de agosto, pá, a NFL. Eu falei, caramba, furacão, né? E a NFL foi corrido porque a gente botou a casinha de pé em 10 dias. Sim. Assim, assinou o contrato numa terça-feira de manhã, fiquei sabendo, né? Numa terça-feira de manhã, quinta-feira da semana seguinte já tinha o primeiro jogo. Que era o daqui, não era? Não, o daqui foi na sexta, né? Tinha na quinta o jogo de abertura, que era o atual campeão, né? No caso, os Eagles, jogando e tal. Então, assim, foi muito rápido para botar a casinha de pé. E sendo que um mês antes tinha anunciado a Fórmula 1, mas aí, né, só para março e tal. Mas foi no intervalo de 5, 6 semanas que veio a notícia da Fórmula 1 primeiro e a notícia da NFL depois. E eu queria que você tentasse até falar do ponto de vista pessoal, porque eu acho que todo mundo na vida passa por isso, né? De às vezes olhar e falar, puxa, dei um azar aqui, puxa, dei uma sorte aqui. E existe isso, né? Assim, como que tá sendo a beleza de voltar a ter a NFL e agora ter a chance da Fórmula 1 na Globo? Eu aprendi a não criar expectativa para não me frustrar, né? Então, assim, a única coisa que eu controlo é a qualidade do meu trabalho, o quanto eu me dedico, o quanto eu tento estudar, me preparar e tal, e esperar as coisas acontecerem, mas eu não tenho controle sobre isso. Então, quando eu fui para a Globo, quando eu vim para a Globo em 2020, eu não imaginava que eu ia ter oportunidades na Fórmula 1 tão cedo, porque foi 15 dias antes da pandemia, o mundo estava normal, né? No começo de março. Eu só tive as oportunidades na Fórmula 1 tão cedo, a ponto de narrar 3 corridas na Globo no meu primeiro ano lá, por causa da pandemia. A pandemia fez com que uma política de segurança e de saúde interna da Globo, por exemplo, limitasse viagens. Além de limitar o trabalho das pessoas mais idosas. Pessoal acima de 60 anos, por exemplo, estava sendo preservado. Então, o Galvão trabalhava da casa dele. Ele fazia o Bem Amigos todas as segundas, mas lá da casa dele ele estava recluso em Londrina, se eu não me engano. Isso. Aí estavam se evitando viagens, exatamente para não expor as pessoas. Sim. E aí, nesse cenário, quando a temporada de Fórmula 1 começou, porque a temporada foi começar só em julho, e o pessoal espremeu lá, acho que 18 corridas num espaço, né? Sim, pequeno. rolaram umas 3 instacadas. Isso, era 3, um final de semana de folga, depois mais 3, era meio assim. Sim. E aí o Kleber começou a dobrar. Porque ele fazia. Porque a Fórmula 1 é fechada de São Paulo, a transmissão. O Luiz Roberto não podia viajar, porque estavam limitadas as viagens. Só tinha o Kleber em São Paulo. Então o Kleber fazia Fórmula 1 de manhã e futebol à tarde. Fórmula 1 de manhã, futebol à tarde. E começou a dobrar e, cara, são 18. Aí eles procuraram uma solução e aí foi nesse cenário que as minhas oportunidades surgiram. Mas o que eu quero dizer, se não existisse a pandemia, o desenho seria completamente outro. Você poderia alternar os narradores, o Galvão narraria corridas, se ele não pudesse, o Luiz Roberto narraria corridas, além do Kleber e tal. Então, quando eu vim para a Globo em 2020, eu não imaginava que eu ia ter uma oportunidade tão cedo, porque ninguém sabia que a pandemia, por exemplo, ia gerar tudo que gerou. E falei, pô, quem sabe um dia lá na frente, né? Depois que mais pra frente, daqui 4, 5, 6 anos, quando, enfim, de repente o Galvão sair, o Galvão parar e tal, quem sabe pinta uma oportunidade. Nunca imaginei que fosse pintar logo em 2020. E a mesma coisa da NFL. Quando eu saí, eu estava consciente de que eu estava deixando para trás o esporte que talvez tivesse me projetado mais na carreira, mas eu estava ok com relação a isso. Porque naquele momento os meus objetivos de vida eram outros, meus objetivos de carreira eram outros. Nunca imaginei que a Globo fosse pegar a NFL de volta, por uma série de razões. E aí, quando chega 2025 e chega a notícia, foi uma surpresa. Então,
ter tido essa surpresa positiva da oportunidade de voltar na NFL foi muito legal. E ter tido as chances que eu tive em 2020 pelas circunstâncias da pandemia foi muito bacana, mas aí a Globo perdeu os direitos. A Fórmula 1 foi pra Band. Falei, bom, direitos vêm e vão, né? Quem sabe um dia volta. E aí, voltando agora, 5 anos depois, e eu recebendo essa oportunidade aí de comandar as transmissões, então são momentos de felicidade, mas eu aprendi a não criar expectativa para não me frustrar. Então eu tô só saboreando o lado positivo, sem a frustração. Boa. Eu queria que você até... a gente estava conversando antes da gente entrar no ar aqui, sobre um depoimento do próprio Alfredo Bockel, que participou aqui recentemente também no nosso podcast, né, contando como que o seu nome chegou ali para a direção da Globo para narrar a Fórmula 1. Do seu ponto de vista, como é que foi? Então, eu tinha acabado de entrar, eu entrei dia 1º de março, né? Aí na primeira semana eu narrei, eu lembro que eu fui pro Rio, eu fiz o programa do Galvão aqui na segunda-feira, Bem Amigos, a minha estreia. Aí eu fui pro Rio na terça, porque eu participei de um podcast na terça à tarde, e na terça-noite eu narrei um jogo. E eu continuei no Rio até sexta, porque quarta e quinta eu fiz pilotos de futebol. Piloto, para quem não sabe, é aquela transmissão que é feita com tudo que tem numa transmissão, ela só não vai pro ar. Ela é feita para uma avaliação e tal, mas você faz com todos os elementos como se fosse uma transmissão de verdade, e ela só não vai pro ar. Então, quarta e quinta eu fiz pilotos de futebol e de vôlei, e na sexta eu fiz vôlei para valer. Sexta eu fiz uma transmissão de vôlei. Aí eu voltei para São Paulo. Aí durante essa semana, dessa primeira semana que eu fiquei no Rio, o Alfredo falou comigo, falou, vamos fazer um piloto de automobilismo? Eu falei, vamos. Na semana seguinte, na segunda semana na Globo, era a semana do GP da Austrália, abertura da temporada de 2020. Que não aconteceu no final. Que acabou não acontecendo. Só que tinha sido marcado, agendado, reservaram um estúdio e tal, eu em São Paulo para fazer um piloto do treino livre do GP da Austrália. Que era um piloto para mim e para o Rafael Lopes. O Rafael Lopes, eles pretendiam utilizar o Rafael como comentarista. O Rafael era produtor, coordenador, enfim, trabalhava nos bastidores, sempre ligado ao automobilismo. E o pessoal queria testar o Rafa no ar para, quem sabe, dar oportunidades a ele como comentarista no ar. Então a gente ia fazer junto o treino livre 1 do GP da Austrália, na noite de quinta, ali, 10h30 da noite. A noite da loucura. Isso. Uma das mais loucas. Aí eu tô lá na redação umas 7 da noite, finalizando minhas anotações, me preparando, porque me preparei, como eu disse, o piloto é uma transmissão de verdade que não vai pro ar. Então eu tava me preparando como se fosse uma transmissão, porque era. Aí chega a notícia de que acho que 8 mecânicos da McLaren tinham pego o Covid e que o final de semana estava cancelado, não era o treino de sexta. Tipo, não haverá evento, empacota e vai embora. Tchau, Austrália. Aí eu falei, bom, ferrou, né? Não vai ter nada. O pessoal da redação tava combinando de sair para comer um hambúrguer na quinta-feira à noite. Eu falei, putz, não vou, porque eu tenho aqui. No que cancelou, eu falei, bom, vou com vocês. Tava pegando a mochila para ir embora, comer um hambúrguer com a galera. Não, pera. A gente reservou o estúdio, o Rafa veio do Rio, porque o Rafa mora no Rio, e o piloto é em São Paulo. O Rafa veio do Rio. Pera aí que nós vamos catar uma corrida antiga e nós vamos ingestar. Ingestar é pegar o arquivo da corrida, o arquivo digital da corrida, botar no servidor para ele estar disponível para usar. Nós vamos ingestar uma corrida antiga e vocês vão pilotar em cima de uma corrida antiga. Eu falei, tá bom. Aí pegaram o GP de Interlagos de 2019, botaram na agulha, a gente fez. O piloto que seria ao vivo treino livre da Austrália virou o VT do GP do Brasil, só que sem cronometragem. Porque como é que eu vou... E também sem preparo também. Desse jeito que então, você... A única coisa que eu pedi foi assim, bota Mônaco ou Interlagos, porque são circuitos que as curvas têm nome. Eu falei, ou Monza. Porque daí eu ganho um pouco mais de espaço para manejar, entendeu? Claro. Porque curva 1, curva 2, curva 3, curva 4 é chato. Sim. Mas Interlagos eu tenho um conhecimento de memória bom. E Mônaco e Monza são corridas que as curvas têm nome. Então, Spa também. Mas as primeiras que eu falei ali foi Interlagos e Mônaco. Eles pegaram Interlagos, pô, GP do Brasil, tem um outro molho. E aí, em 1 hora, a corrida tava lá no servidor e a gente pilotou em cima do GP do Brasil. E aí, depois, o Alfredo falou pra mim, foi bem, parabéns, não sei o quê, gostei e tal, não sei o quê. Vamos ver se pinta alguma oportunidade aí pra frente. Aí veio o GP da Espanha, que eu não sei se foi a 5ª ou a 6ª etapa daquela temporada.
e eu fui escalado para fazer os treinos no Sport TV, que o esquema daquela temporada, até aquela temporada era, o Sport TV fazia sexta e sábado, e a corrida era só na Globo, né? Aí eu fiz os treinos livres de sexta, fiz o treino livre do sábado e a classificação, e foi isso. E aí, quando eu saí, tinha uma mensagem do Galvão, que ele tinha visto e tinha elogiado. Falou, nossa, você foi muito bem, você fez a lição de casa, não sei o quê, parabéns e tal. Que legal. Fiquei feliz. Pô, o oráculo aprovou, né? Exato. Se o Galvão aprovou, tá tudo certo. Então, fiquei lá, fiquei feliz com a mensagem do Galvão, o Alfredo também falou que tinha gostado e tal, e fiquei na minha. E aí a vida seguiu, e aí... Isso era agosto, final de agosto, esse GP da Espanha aí. Ali, depois do dia 20. Aí passam umas 2, 3 semanas, vem a notícia. Eu até tava contando antes de entrar no ar, que eu tava dirigindo, voltando de Osasco. Que tinha um compromisso lá, tava voltando de Osasco. Aí toca o telefone, uma quarta-feira. Você tá na corrida domingo na Globo. Como é que é? Você tá na corrida domingo na Globo, no GP da Toscana, que era a corrida 1000 da Ferrari. Eu falei, tá, obrigado. Desliguei, encostei o carro no posto de gasolina pra ligar pro Galvão. Falei, pô, preciso contar pro Galvão, preciso agradecer o Galvão, assim, né? Enfim. Aí liguei pra ele, ficou super feliz e tal, não sei o que. Tanto que teve uma mensagem dele na abertura da transmissão que a produção não me contou. Eu lembro. Ela falou, chama o Galvão que ele vai fazer um comentário sobre a corrida. Um comentário sobre a corrida. Aí ele termina o comentário falando, Everaldo, eu tô me sentindo... Como é que é? Eu tô viajando no tempo, eu tô me sentindo no Grande Prêmio da África do Sul de 1982, minha primeira transmissão de Fórmula 1 na Globo. Hoje é sua primeira transmissão de Fórmula 1 na Globo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um sucesso, porque você tem muito talento, capricha, boa corrida pra você. Eu sei palavra por palavra, porque eu vi isso 2000 vezes na minha vida. E aí, quando volta, eu brinco com o Burt. Falou, pô, ninguém me avisou. Falei, Burt, eu vou abandonar antes da volta de apresentação. E, enfim, e aí foi a primeira, e aí eu tive chance de fazer 3, né? Eu fiz 3 largadas. Eu fiz o Grande Prêmio de Eifel, que foi quando o Hamilton igualou o recorde do Schumacher. Sim. E eu fiz o GP do Bahrein. Do Grosjean, não é? Quando o Grosjean renasceu, quer dizer assim, corrida comigo, né? A minha diretora até na época, depois da corrida do Grosjean, ela me ligou e falou assim, cara, você podia me dar uma corrida normal, pelo amor de Deus? Porque na corrida da Toscana caiu o Esporte Espetacular. Não teve. É porque Sim. a transmissão se estendeu. Na corrida do Bahrein, eu tive que sacar que rolou uma aula vaga na escolinha do professor Raimundo. Que caiu a escolinha do professor Raimundo. Você pode me dar uma corrida normal, por favor, de 2 horas de grade, sem precisar derrubar nada e tal? Falei, desculpa, fazer o quê? Então, se prepara que na Austrália o bicho vai pegar. A gente tá até falando aqui que a largada da Austrália já é caótica por natureza. Sim. Com esse negócio de não saber carregar o turbo, e atrasar pra carregar o turbo e tal, vai dar uma espalhada na madrugada que vai ser divertido.